Olá pessoal, tudo bem? Bem, eu sou o professor Felipe e esse vídeo é para a aula de compensação de faltas da disciplina de Sociologia. Então vamos lá. Para começar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que vai ser falado nessa aula. O conteúdo vai equivaler à aula 1, Sociedade, Política e Poder. Aula 2, Estado, Conceito e Elementos Constitutivos. E 3, funções e poderes do Estado. Então, vamos lá. Para começar, a gente vai trabalhar com o conceito de política. Depois vai ficar em anexo um vídeo, tá? E vocês assistam também esse vídeo, que vai ajudar vocês a responderem as questões. Mas, vamos lá. De uma forma geral, o conceito de política trata-se de um processo social por meio do qual os grupos e agrupamentos humanos, nos mais diferentes contextos históricos e geográficos e sistemas sociais se organizam. Isso quer dizer o quê? Em última análise, as pessoas, para viver em sociedade, elas precisam se organizar, elas precisam criar regras, elas precisam ter uma convivência em comum. E esse tipo de convivência forma política, é a política. Então a gente tem política em todos os espaços, até mesmo dentro de uma família, a política está lá. É claro que aqui eu não estou falando de política partidária, mas eu estou falando política como um elemento de convivência entre as pessoas. Outra coisa, a política é um procedimento de tomada de decisões nos espaços públicos. Então, tomada de decisões públicas. Por exemplo, Pirassununga é uma cidade e imagina que chega uma determinada verba para investir em alguma coisa nova na cidade. Essa tomada de decisões tem que ser feita dentro do espaço político. Isso quer dizer, na Câmara dos Vereadores, com participação da população, etc., o prefeito, etc. Então, é necessário tomar uma decisão, que essa decisão sempre é política. É um exercício de poder, porque as pessoas que têm parte diretamente ali dentro da política, elas detêm poder. Como assim? Poder de agir, poder de tomar as decisões que afetam a coletividade. Então, vamos lá. A política, ela está também na dimensão de resolução de conflitos, tá? Então, vamos imaginar que dois países entram quase que em guerra por causa de uma certa questão. A gente tem aí o caso recente da Venezuela e da Guiana. Por quê? Porque, historicamente, ainda muito lá no passado, uma área que pertencia à Espanha foi ocupada pela Inglaterra. Muito posteriormente, essas áreas se tornaram países, Venezuela e Guiana. E agora a Venezuela questiona essa questão e diz que essa área seria da Venezuela e não da Guiana. Principalmente que essa área agora tem muito petróleo. A Venezuela nunca teve muito interesse por essa área, é uma área de floresta e tal, mas por ter petróleo houve esse interesse. Como resolver esse problema? A resolução é política, através de conversa, através de diálogo entre as partes, e evita-se ao máximo possível uma guerra. Inclusive existem instituições internacionais que podem influenciar nesse embate. Então, é uma decisão política. Tá? Então, existem espaços públicos onde as pessoas podem discutir, pessoas, entidades, podem discutir questões políticas. E a política é uma forma de resolução de conflitos. A dimensão do poder. Tá? Então, existe dentro da política o poder de criar leis, que é um poder. Existe também
a capacidade de tomar decisões políticas. Então, o parlamento, por exemplo, dentro dos partidos, eles podem votar uma lei. Então, é um espaço de poder. Tá? E é um espaço de poder para quê? Para criar políticas públicas que vão afetar muitas e muitas pessoas. Mas, afinal, o que é o poder? Na sociologia, embora exista uma definição, não existe uma definição única e acabada de poder, nesta aula o termo será entendido como exercer o poder. Portanto, poder significa a possibilidade que um homem ou um grupo de homens realize sua vontade até mesmo contra a resistência de outros. Essa é uma definição do Weber, que é um sociólogo e um cientista político muito importante e um dos 3 sociólogos mais importantes, aqueles que a gente chama de sociólogos clássicos, 3 sociólogos clássicos, ou de os 3 porquinhos da sociologia. Então, vamos lá. E é isso, pessoal. O que mais aqui é importante? O Estado. O que é o Estado, pessoal? Em linhas gerais, é um tipo de organização das instituições políticas da sociedade. Detém autoridade como emprego legítimo do poder da força, amparada pela lei, e a capacidade de utilização da força. Exerce domínio sobre um determinado território, tem como objetivo a promoção do bem comum para as pessoas que nele vivem. Tem características próprias conforme contextos históricos. Então, o que é o Estado em si? O Estado é um país. E vamos pensar nas características de um país. Todo país tem um território, correto? Então, o Brasil tem um território. E as leis que ele aprova valem dentro desse território. Então, a gente diz que ele tem autonomia para aprovar leis, para criar leis, etc., dentro desse território. Todo o país, todo o Estado tem e quando a gente está falando de Estado aqui, é Estado Nacional Moderno, tá? Diferente dos estados que fazem parte do Brasil. Mas todo Estado tem uma população que vive dentro desse território e ele detém cidadania dentro desse território. Então, essas são as principais características de um Estado. O Estado pode ser organizado politicamente de diferentes formas. Antigamente era muito comum a monarquia. A monarquia, o direito do poder era hereditário e ligado ao monarca, o rei. O rei era a autoridade máxima, tá? A autoridade das monarquias é legítima pela força do costume e das tradições. Então, isso era a monarquia. Por outro lado, mais recentemente, a gente tem as repúblicas. E o que é uma república? Uma república é um estado onde o exercício do poder de governar é do povo. Ele participa direta ou indiretamente por meio da escolha dos seus representantes. Antigamente, lá na Grécia Antiga e Atenas, os homens iam em praça pública, os cidadãos, que eram homens, proprietários de terra, e tomavam decisão direta. Eles decidiam em votação. Hoje não é possível fazer isso. Hoje nós votamos em representantes e esses representantes tomam uma decisão, influenciados por nós, por nossa vontade. Logo, esse tipo de democracia é chamado democracia representativa. E nas repúblicas, os países que são repúblicas, existe essa forma de governo, uma república ou coisa pública. República significa literalmente coisa pública, tá? A autoridade dos governantes é legítima pelas leis que organizam o processo de participação e exercício do poder. Então, vamos lá. E os países podem se organizar de diferentes formas de governo dentro de uma república. Existem países que são presidencialistas. Vocês lembram lá do poder executivo, legislativo e judiciário? Quem no governo presidencialista,
quem exerce poder executivo é o presidente. O presidente é eleito diretamente pelo voto do povo, certo? Então, é eleito diretamente. E, além do presidente, nós temos o parlamento, que aprova as leis. O presidente executa as leis. Em alguns casos, ele pode até propor leis que devem ser aprovadas também pelo parlamento. Então, a gente tem essas esferas de poder e essa organização. Existem estados que são parlamentaristas. Antes de passar para o parlamentarismo, é preciso dizer que o presidente é o chefe de governo. O que é o chefe de governo? O chefe de governo é aquele que executa as leis. Ele também é um chefe de Estado, aquele que representa o país no exterior, que representa o Estado brasileiro fora do Brasil. Ele detém essas duas funções. Beleza? Ficou claro? Então a gente tem o presidente, eleito diretamente, exercendo o poder executivo, e o parlamento, também eleito democraticamente, pelo voto direto, exercendo o poder legislativo. O próximo modelo é o parlamentarismo. E como funciona o parlamentarismo? O parlamentarismo também existe lá poder executivo e legislativo. No entanto, as pessoas votam apenas no parlamento, nos deputados. E esses deputados entre si, eles escolhem o primeiro-ministro. É o primeiro-ministro que exerce o poder executivo. Ele que executa as leis, ele que administra o Estado. E ele não é eleito pelo voto direto. As pessoas elegem os deputados, e os deputados, principalmente do partido mais votado, escolhem o primeiro-ministro. Então é assim que se dá a escolha do primeiro-ministro. No entanto, existem casos que também existe o presidente. No entanto, o presidente não exerce poder executivo, como na França. Na França existe um presidente que ele exerce apenas o poder de representar o país fora do país. Ele é um chefe de Estado. No caso de França, Portugal, existe o primeiro-ministro eleito diretamente, quer dizer, eleito indiretamente, porque ele é o parlamento que escolhe ele, e existe também o presidente. No entanto, o presidente não exerce poder executivo, ele é apenas um representante externo. No caso da Inglaterra, quem exerce esse poder de representar o Estado fora do país é o rei, mas quem detém o poder de fato é o primeiro-ministro, que também é escolhido indiretamente através do parlamento. Beleza, pessoal? Então é isso. Vai ter um questionário embaixo. Vocês precisam entrar nesse questionário, responder as perguntas. Muito obrigado e valeu!